bom ter a companhia de quem nos ouve para explorarmos juntos as decisões mais recentes e, olha, impactantes do Superior Tribunal de Justiça. Hoje a gente vai focar em 5 julgados do informativo 857. Ele é de 12 de agosto de 2025, então bem recente. Isso aí. Temos um cardápio variado pela frente, hein? Direito processual civil, administrativo, tributário. Sim, bastante coisa. Vamos desde aquela polêmica multa em recursos repetitivos até questões sobre terrenos de marinha, execução fiscal com erro na certidão. Que sempre dá problema. Sempre. E a delicada contratação de artistas pelo poder público e também isenção de impostos para pessoas com deficiência. A nossa missão aqui é destilar o que realmente importa nessas decisões, né? É isso aí. Olha, acompanhar o STJ é fundamental, não só pela estabilidade que se busca com os temas repetitivos, como esse primeiro que a gente vai ver, Sim. mas também por como essas decisões moldam a aplicação de leis cruciais, sabe, no dia a dia da administração, dos contribuintes, de todo mundo que busca justiça. São os ajustes finos às vezes, mas com um impacto enorme. Vamos direto aos pontos. Perfeito. Então, vamos começar a desempacotar isso. O primeiro caso é de, nossa, enorme repercussão processual. É o tema 1201, julgado pela Corte Especial em recursos repetitivos. Do que se trata exatamente? Basicamente, o STJ redefiniu as regras para aplicar aquela multa, né? Aquela multa meio chata do agravo interno. Tá lá no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Ah, sim. Sabe quando o juiz ou o desembargador decide sozinho, monocraticamente, baseado numa tese que já está firmada, seja pelo STJ ou pelo STF em recurso repetitivo ou repercussão geral? Sei, acontece bastante. Pois é. E aí a parte entra com o agravo interno. A discussão é: quando que cabe aplicar multa nesse agravo? E o ponto-chave aqui é que o STJ revisou uma tese anterior. Era o tema 434. Revisou. E o que mudou? Porque antes tinha uma ideia, né? Se o agravo fosse só para, cumprir tabela, para poder levar o caso adiante para o próprio STJ ou STF, a multa não era aplicada, certo? Exato, era isso mesmo. Antes, lá no CPC de 73, com o tema 434, essa era a interpretação que prevalecia. O agravo só para esgotar a instância, para abrir caminho para o especial ou extraordinário, não levava multa. Uhum. Agora, a Corte Especial disse: opa, não é bem assim. Com o CPC de 2015, que valorizou muito o sistema de precedentes qualificados. Sim, deu outra força para os precedentes. Justamente. Então, insistir contra uma decisão que está baseada nesses precedentes fortes, mesmo que seja só para tentar subir o recurso, pode sim gerar multa. A lógica mudou um pouco. É tipo, se o tribunal já tem uma tese firme sobre o assunto, o seu recurso tem que ter um motivo muito bom para ir contra ela. Faz sentido pensando nessa força que se quer dar aos precedentes. Mas então, a multa virou automática? Recorreu contra a decisão monocrática baseada em precedente já paga a multa? Não. E esse é o pulo do gato da nova tese, sabe? A multa não cabe em 2 situações bem claras. Primeiro, se a parte que recorre apresentar uma argumentação, fundamentada, mostrando que o caso dela é diferente do precedente, o tal do distinguishing, ou que aquele precedente já foi superado, o overruling. Ok, tem que ter argumento bom. Isso. E segundo, a multa também não cabe se a decisão que está sendo agravada for de um tribunal de segunda instância, tipo um TJ ou TRF, que não aplicou diretamente um precedente qualificado do STJ ou do STF. Nessas 2 hipóteses, a multa está fora. Entendi. Então, a chave é a fundamentação dessa distinção ou superação. Tem que mostrar o porquê de não aplicar o precedente. E se não for nenhuma dessas 2 situações? Se o advogado, só repete os argumentos que já foram rejeitados? Bom, aí a decisão fica a critério do colegiado, da turma ou sessão que for julgar o agravo. Eles vão analisar o caso concreto, as peculiaridades aí. Se o recurso for considerado manifestamente improcedente ou protelatório, aí sim a multa pode ser aplicada.
Entendi. E o STJ deixou bem claro que o ônus de provar a distinção ou a superação é de quem recorre, viu? E tem que ser feito de forma séria, fundamentada, não é só jogar lá a alegação. Citam até um precedente recente que diz que essa demonstração tem que vir já na primeira oportunidade, no próprio agravo interno. Então a mensagem para a advocacia é bem clara. Acabou aquela moleza, digamos assim, de agravar só por agravar contra precedente só para ganhar tempo ou para cumprir requisito. Ou, se tem um argumento muito bom, bem explicado, sobre por que o precedente não se aplica ou está superado, ou o risco da multa real. Isso deve mudar bastante a forma como se recorre nessas situações, né? Sem dúvida alguma. A ideia é justamente essa, prestigiar os precedentes, dar mais racionalidade para o sistema recursal e, claro, desestimular recursos que não têm chance real de sucesso. É um recado bem direto sobre a necessidade de litigar com mais estratégia, com mais precisão, quando se está diante de teses já consolidadas pelos tribunais superiores. Ok, tema importantíssimo esse. Vamos seguir então. Agora para o direito administrativo. Temos uma decisão da primeira turma sobre terrenos de marinha. Especificamente sobre a multa por não comunicar a transferência do imóvel para a SPU. É o RESP 2.149.911, lá do Rio de Janeiro. O que estava em jogo ali? A questão era bem específica. Era saber se a União podia multar alguém que recebeu um imóvel em terreno de marinha por herança, ou seja, uma transferência gratuita, sem pagamento, não onerosa. Certo, tipo herança ou doação. Isso. E essa pessoa não comunicou essa transferência para a Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, naquele prazo de 60 dias. O detalhe crucial: a transferência aconteceu antes de uma mudança na lei que ocorreu em 2022. E qual foi a conclusão do STJ? Podia multar ou não nesses casos antigos antes da lei mudar? A primeira turma concluiu que não podia multar. Disse que a obrigação de comunicar essas transferências não onerosas à SPU, com ameaça de multa se não o fizesse, só passou a existir de forma expressa com a Lei número 14.474, de 2022. Essa lei alterou o Decreto-Lei número 2.398, de 1987. Ah, então foi a lei nova que criou essa obrigação para transferência gratuita? Exato. Para as transferências gratuitas que aconteceram antes dessa lei de 2022, a multa por falta de comunicação é indevida. Interessante. Quer dizer que, antes de 2022, a lei só exigia comunicação para compra e venda, por exemplo. Aquelas que envolviam dinheiro? Exatamente esse foi o raciocínio do STJ. Foi uma interpretação bem restritiva das normas que aplicam sanções, o que é correto, né? O dispositivo legal que previa a multa, que era o parágrafo 4º do artigo 3º do Decreto-Lei, Sim. ele estava inserido num artigo cuja cabeça, o caput, tratava especificamente das transferências onerosas, aquelas que geram pagamento do laudêmio para a União, sabe? Entendi. O contexto do artigo era sobre transação com dinheiro. Isso. E aí a lei de 2022, quando alterou o texto e incluiu expressamente a menção onerosa ou não, acabou, na visão da STJ, confirmando que antes dela, a exigência e, portanto, a multa não se aplicava às transmissões gratuitas como herança e doação. Entendi. É a aplicação clássica do princípio da legalidade estrita em matéria de sanção, né? E também da irretroatividade da lei mais gravosa. Isso traz uma segurança jurídica importante para quem recebeu imóveis em terreno de marinha por herança ou doação antes de dezembro de 2022, certo? Com certeza. Define a situação para muitos casos passados e impede que a União saia aplicando multas com base numa interpretação que o STJ considerou, assim, extensiva demais, para além do que a lei permitia na época. Havia até uma certa divergência dentro do próprio tribunal sobre isso, e a primeira turma agora parece ter consolidado essa posição mais garantista para o cidadão. Ótimo esclarecimento. Vamos mudar de área de novo. Agora para um caso que mistura processual civil e tributário, também vindo da primeira turma. É o RESP 1.931.196, lá do Rio Grande do Sul. Envolve execução fiscal e um problema com a certidão de dívida ativa, a famosa CDA.
Qual era a situação específica desse caso? Olha, imagina a seguinte cena, que não é tão incomum. A Fazenda Pública entra com execução fiscal contra a empresa A. Só que por algum engano, lá na Procuradoria, ela junta no processo a CDA referente a uma dívida da empresa B. Nossa, que erro básico. Pois é, só depois de um tempo a Fazenda percebe o erro, é intimada e junta a CDA correta da empresa A. A grande questão que chegou no STJ foi a interrupção da prescrição que normalmente retroage lá para a data em que a ação foi proposta. Sim, o despacho que ordena a citação, né? Isso, artigo 240, parágrafo 1º do CPC. Essa interrupção vale desde o comecinho, mesmo com a CDA errada da empresa B, ou ela só vai contar a partir do momento da correção, quando a CDA certa da empresa A entrou no processo. E aí? Aquele ato inicial, mesmo com o documento totalmente errado, serviu para interromper a prescrição contra a empresa A? Qual foi a decisão? Romper a prescrição lá na data do ajuizamento original. Então não retroage. Não retroage nesse caso. A interrupção da prescrição só vai ocorrer, e aí sim retroagir a data do despacho ou da citação, mas considerando o momento em que a petição inicial foi devidamente corrigida com a juntada da CDA certa, ou seja, a partir da emenda da inicial. Mas espera aí, não tem aquela súmula 392 do próprio STJ que permite corrigir a CDA, substituir a CDA com erro? Tem sim, e essa foi a discussão, mas o STJ fez uma distinção crucial. A súmula 392, ela permite a substituição ou a emenda da CDA quando existem erros materiais ou formais no título. Coisas como erro no nome, no CNPJ, no valor, desde que isso não implique mudar o sujeito passivo da execução. Julgado, o erro inicial era gravíssimo. O título executivo que foi juntado à CDA da empresa B apontava para outra pessoa, outro devedor. Era um vício que, na prática, impedia o próprio desenvolvimento válido do processo contra a empresa A desde o começo. Não tinha título executivo válido contra A. Então, a lógica é que a execução, da forma como foi proposta lá no início, era tipo natimorta em relação à empresa A, porque o título era de outra pessoa. Só quando a Fazenda trouxe a CDA correta é que a execução contra a empresa A realmente começou a existir de forma válida para o direito. É exatamente essa linha de raciocínio. O STJ aplicou o Código de Processo Civil de forma subsidiária à Lei de Execução Fiscal e reforçou um entendimento que já vinha se consolidando. Se a petição inicial tem um vício grave, que a torna inepta ou que impede o andamento válido do processo, como indicar o sujeito passivo errado no próprio título executivo, a interrupção da prescrição só vai retroagir à data da emenda que corrigiu o problema e não lá do protocolo inicial. Juntar a CDA de B para executar A é, na prática, como não ter juntado título nenhum contra A naquele primeiro momento. Nossa, o impacto prático disso é gigantesco. Para a Fazenda Pública, é um alerta vermelho piscando. Errar a CDA na hora de ajuizar pode significar perder o crédito todo por prescrição, se a correção demorar muito. E para o contribuinte, claro, abre uma tese de defesa muito forte se ele percebeu que foi executado inicialmente com a certidão de outra pessoa. Pode ter se salvado pela prescrição. Sem dúvida alguma. É um detalhe processual, um documento juntado errado que pode definir o destino de uma cobrança milionária às vezes. Mostra a importância, da correta instrução da execução fiscal desde o primeiríssimo momento. Não dá para errar nisso. Mudando completamente de assunto agora, de novo, vamos para o direito administrativo, mais uma vez com um tema que, nossa, sempre gera debate. Contratação de artistas pela administração pública e a questão da improbidade administrativa. Desta vez é o RESP 2029-719, também do Rio de Janeiro, e julgado pela segunda turma. Qual era a controvérsia aí? Olha, a discussão era se a simples contratação de um show de um artista famoso, um artista consagrado, por inexigibilidade de licitação com base lá no artigo 25, inciso 3 da antiga Lei 8666. Sim, inexigibilidade para artista consagrado. Isso, mas a contratação foi feita através de uma empresa intermediária. Uma empresa que não era representante exclusiva do artista. A pergunta era, só esse fato, contratar via intermediário não exclusivo,
em inexigibilidade já configura por si só ato de improbidade administrativa? Contratar por inexigibilidade, mas através de um intermediário que não é o empresário exclusivo do artista. Isso, isoladamente, é improbidade, o que o STJ disse. A segunda turma entendeu que não necessariamente. A mera intermediação, mesmo nesse cenário de inexigibilidade, não configura automaticamente improbidade. Para que haja condenação por improbidade, seria preciso comprovar outras coisas, principalmente à luz da nova Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021. Então a decisão já aplicou as mudanças da nova lei. Aquela que ficou mais rigorosa para caracterizar a improbidade, exigindo intenção clara, o dolo específico e o prejuízo real aos cofres públicos. Exatamente. Aplicou a nova lei e disse que para condenar nesse caso, seria preciso comprovar ou o dolo específico do agente público, aquela intenção clara de obter vantagem indevida para si ou para outra pessoa. A má-fé qualificada. Isso. Ou então a ocorrência de dano efetivo ao patrimônio público, um superfaturamento comprovado, por exemplo. No caso concreto que eles julgaram, o Tribunal de Origem, o TJ, tinha condenado os gestores públicos só pelo fato da contratação ter sido via intermediário. O STJ reformou essa decisão, dizendo que isso sozinho não bastava. Faltou provar a má-fé qualificada ou o prejuízo concreto. E a questão do dano, por exemplo, se houve um superfaturamento por causa desse intermediário, como fica? Esse foi outro ponto que o STJ criticou na decisão do TJ. O Tribunal de Origem tinha dito que a existência do dano, ou seja, se houve ou não superfaturamento, seria apurada só lá na frente, na fase de liquidação da sentença. Deixou para depois. Deixou para depois. E o STJ disse que isso está errado. A prova de que houve o dano efetivo, o prejuízo concreto, tem que ser feita durante o processo de conhecimento pela parte que acusa, geralmente o Ministério Público. A fase de liquidação serve para calcular o valor do dano que já foi provado que existiu e não para descobrir se ele existiu. Entendi. Isso muda bastante a dinâmica das ações de improbidade nesse tipo de caso, né? Não basta mais para o MP, por exemplo, só apontar uma irregularidade formal, como contratar via intermediário sem exclusividade. O órgão de acusação precisa ir além, precisa investigar e provar a intenção ilícita ou o prejuízo real ao erário. E provar isso durante o processo, não pode deixar para ver depois. 2021 existe para punir condutas realmente graves com má-fé evidente ou prejuízo comprovado aos cofres públicos. Não é para punir meros erros administrativos ou irregularidades formais que muitas vezes podem até ser sanadas por outras vias. Isso impacta muito a atuação dos órgãos de controle e também dá um pouco mais de segurança jurídica para os gestores públicos na hora de fazer essas contratações artísticas, que são tão comuns, principalmente em prefeituras, para eventos, festas. Certo, um balanço importante aí. E para a gente fechar este bloco de análises, temos uma decisão da segunda turma sobre direito tributário que toca numa questão social bem relevante: a isenção de IPI para pessoas com deficiência. É o RSP 1993-981 de Pernambuco. Qual era o problema nesse caso? O caso era de uma pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA, que pediu a isenção de IPI para comprar um carro. A pessoa cumpriu todos os requisitos que estão lá na lei do IPI para ter a isenção. Apresentou o laudo médico atestando a deficiência, comprovou que tinha capacidade financeira para adquirir o veículo, tudo certinho. Ok, cumpriu os requisitos da isenção. Cumpriu. Só que a Receita Federal negou o pedido. E o motivo que a Receita alegou foi que o requerente também recebia o benefício de prestação continuada, o BPC. Espera aí, a Receita diz que pelo fato da pessoa receber o BPC, que é aquele benefício assistencial para pessoas de baixa renda com deficiência ou idosos, por causa disso, ela não poderia ter isenção de IPI na compra do carro. Qual que era a lógica disso? Não estou entendendo. Pois é, a lógica da Receita, que o STJ considerou totalmente equivocada, era baseada numa interpretação lá do artigo 20, parágrafo 4º da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS.
Esse artigo diz que o BPC não pode ser acumulado com outro benefício da Seguridade Social. A Receita tentou pegar essa proibição da LOAS e estender ela para a isenção fiscal do IPI. E o STJ concordou com essa interpretação da Receita. Achou que fazia sentido. De forma alguma. A segunda turma foi muito clara. É ilegal condicionar a isenção de IPI ao não recebimento do BPC. O STJ explicou que aquela vedação de acumulação que está lá na LOAS, ela se refere a outros benefícios da Seguridade Social mesmo, tipo aposentadoria, pensão, seguro-desemprego, benefícios que têm natureza previdenciária ou assistencial. Certo. A isenção de IPI, por outro lado, é um benefício fiscal. Tem natureza tributária. São institutos, são coisas completamente diferentes, não dá para misturar. Ou seja, a Receita estava, como diz o ditado, misturando alhos com bugalhos. Uma coisa é benefício assistencial e previdenciário, outra coisa é benefício fiscal tributário. Exatamente. Aplicar a regra de vedação da LOAS para a isenção de IPI seria uma interpretação que amplia indevidamente uma norma que já é restritiva, sabe? Acabaria violando princípios tributários importantes como o da capacidade contributiva e o da isonomia. E tem mais. Os requisitos para cada benefício são distintos. Para a isenção de IPI, a pessoa com deficiência precisa provar que tem capacidade financeira para comprar o carro. Já para o BPC, ela precisa provar justamente o contrário, que não tem renda suficiente e que é hipossuficiente. Uma coisa não impede a outra. Faz todo sentido. Imagina a situação. A pessoa com deficiência, talvez com esforço enorme da família, consegue juntar um dinheiro para comprar um carro que vai dar mais autonomia, mais qualidade de vida. Não é justo que ela perca o direito à isenção do imposto só porque recebe o BPC, que muitas vezes mal dá para cobrir as despesas básicas de saúde e subsistência. Perfeito. O STJ ainda ressaltou um ponto importante. Se por acaso a análise da capacidade financeira da família mostrasse que ela não se enquadra mais nos critérios de hipossuficiência do BPC, o caminho correto seria o INSS rever o benefício assistencial. Mas nunca a Receita Federal negar automaticamente a isenção fiscal, que é um direito previsto em outra lei com outros requisitos totalmente diferentes. A decisão protege o acesso a direitos importantes para pessoas com deficiência, impedindo que a administração crie barreiras que não estão na lei. Uma decisão muito relevante mesmo, para garantir a aplicação correta da lei e, principalmente, proteger grupos vulneráveis de obstáculos que a própria burocracia acaba criando, às vezes sem base legal nenhuma. Bom, e com isso a gente fecha a análise deste primeiro bloco de julgados do Informativo 857 do STJ. Foi uma viagem interessante por temas bem diversos, né? Com certeza. Vimos o STJ apertando o cerco contra recursos que eles consideram protelatórios quando baseados em precedentes já afirmados. Sim, a multa do tema 1201. Exato. Depois, definindo regras sobre multas lá nos terrenos de marinha, ajustando detalhes que podem ser cruciais na execução fiscal, como a CDA errada. Impacto grande na prescrição ali. É verdade. E também reforçando as exigências da nova lei de improbidade, especialmente na contratação de artistas. E, por fim, garantindo direitos tributários importantes para pessoas com TEA que recebem o BPC. Bastante coisa. Foi sim. E o que fica claro, eu acho, é essa busca constante do tribunal por um equilíbrio, né? Tentar equilibrar a aplicação rigorosa da lei com princípios maiores, como razoabilidade, proporcionalidade, legalidade estrita. A gente viu interpretações mais restritivas quando se tratava de aplicações ou vedações, como nos casos da multa do terreno de marinha e daquela história de acumular BPC com isenção de IPI. Ao mesmo tempo, uma exigência maior de fundamentação para quem quer rediscutir um precedente consolidado ou para quem acusa alguém de improbidade. É a jurisprudência em movimento, sempre tentando dar respostas coerentes para os desafios complexos que chegam até eles. Excelente resumo. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nessa análise aqui no The Deep Dive. Espero que essa conversa tenha sido útil, tenha trazido clareza e, quem sabe, provocado aí boas reflexões. E pensando em tudo isso que a gente discutiu, principalmente na parte processual, fica talvez uma pergunta no ar, né?
Até que ponto essa crescente complexidade das regras processuais, essa exigência cada vez maior de fundamentação detalhada, embora busquem, claro, eficiência e justiça nas decisões, podem, por outro lado, acabar criando barreiras, talvez involuntárias, para o próprio acesso à justiça, especialmente para quem não tem tantos recursos. É algo para a gente pensar. Continuaremos a explorar outros julgados importantes deste informativo em breve. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Olá, bem-vindos de volta à nossa análise do informativo 857 do STJ. Vamos direto para o segundo bloco, que tem mais 5 julgados bem interessantes para a gente discutir. Exato. Vamos continuar nossa conversa sobre direito civil, vamos passar por recuperação judicial e também umas questões importantes de processo civil. Temas quentes, né? Com certeza. Começando então com o RSP 2.163.612, lá do Paraná. O assunto é alienação fiduciária de bens, móveis. A questão principal foi: precisa intimar o devedor antes sobre a data do leilão extrajudicial? A gente tende a pensar que sim, né? Por uma questão de justiça, talvez? Pois é, gera essa dúvida mesmo. Mas olha, a terceira turma foi bem clara. Não precisa dessa intimação prévia para o devedor sobre a data do leilão, no caso de bem imóvel em alienação fiduciária. E a razão está na própria lei, sabe? O Decreto-Lei 911 de 69. Ah, então o próprio decreto já dá essa liberdade para o credor vender o bem, tipo, sem ter que avisar a data específica do leilão antes. Isso mesmo. O artigo 2º desse decreto é bem explícito. Ele diz que o credor, o proprietário fiduciário, pode vender o bem para terceiros independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. A ideia ali foi dar agilidade para recuperar o crédito quando a garantia é um bem imóvel. Entende? Entendi. Mas, nossa, isso não cria um contraste muito grande com o que a gente vê para bens imóveis? Porque para imóvel a gente sabe que a intimação sobre o leilão é pacífico que precisa, né? É um contraste, sim, mas segundo o STJACA, é um contraste proposital, baseado em leis diferentes. Para imóveis, tem a Lei 9.514/97, que tem todo um procedimento próprio e que inclui a necessidade de intimar o devedor sobre as datas dos leilões. O STJ fez questão de dizer: essa regra dos imóveis não se aplica por analogia para os móveis. O Decreto-Lei 911 tem outra pegada: prazo menor para pagar tudo depois da apreensão, 5 dias só. 5 dias para o pagamento integral, certo? Isso. E não tem essa exigência de avisar a data de leilão, justamente para a coisa andar mais rápido com o bem imóvel. Tá, mas aí que pega, para mim. Se não tem esse aviso da data, como é que o devedor controla? Como ele vai saber se o bem foi vendido por um preço justo, se não rolou alguma coisa errada ali pelo credor? Não fica meio descoberto o devedor? A proteção existe sim, mas ela vem depois. O jeito certo de fazer essa verificação segundo o STJ e a própria lei é pela prestação de contas. Depois que o credor vende o bem, ele tem que prestar contas para o devedor. Mostrar quanto conseguiu, como usou o dinheiro para quitar a dívida, as despesas. Ah, então é nesse momento da prestação de contas. Exatamente. É aí que o devedor pode olhar e falar: opa, esse valor está baixo, ou que desconto foi esse? É aí que ele pode brigar se achar que teve abuso ou erro. O STJ achou que esse sistema faz sentido para bens móveis, que são diferentes, tem mais liquidez, o preço muda rápido, precisa de agilidade. Entendi. Então, a mensagem prática é: para bem móvel, o credor tem mais liberdade na venda, sem avisar a data, mas depois tem que abrir as contas direitinho. A briga sobre o valor acontece depois, não antes, é isso. Perfeito. Saindo da alienação fiduciária, vamos para Santa Catarina. O RESP 2.185.015. Esse traz uma discussão sobre aquelas cláusulas de não concorrência, sabe? Muito comuns em contratos comerciais, às vezes até trabalhistas. O problema é quando colocam essa cláusula sem limite de tempo. E aí? É nula. Inválida. Olha, a terceira turma trouxe uma definição bem específica.
A cláusula de não concorrência sem limite de tempo é anulável. E essa palavrinha anulável e não nula faz toda a diferença na prática. Anulável, certo. Para quem não lida com isso todo dia, pode parecer só um detalhe de nome. Mas o que isso significa na vida real para as partes do contrato? Significa bastante coisa. Primeiro, uma cláusula de não concorrência limita direitos importantes como a livre iniciativa, a livre concorrência, que estão lá na Constituição. Para ela ser válida, precisa ter limites, onde não pode competir e principalmente por quanto tempo. Sem limite de tempo, ela é claramente excessiva. Mas ao dizer que é anulável e não nula, o STJ está indicando que, 1. Esse defeito pode ser consertado ou confirmado pelas partes, se não prejudicar ninguém de fora. 2. A cláusula continua valendo até um juiz dizer o contrário, até anular. 3. O juiz não pode chegar e anular por conta própria. A parte que se sente prejudicada tem que pedir. E 4, talvez o mais importante. Tem prazo para pedir? Exato. Tem prazo para reclamar, um prazo decadencial lá do Código Civil. Se a pessoa não pedir a anulação dentro desse prazo, a cláusula, mesmo sem limite de tempo, pode acabar valendo para sempre, porque o direito de anular decaiu. Entendi. A lógica, então, parece ser que, apesar da livre concorrência ser importante para a sociedade, uma cláusula dessa, sem prazo, afeta mais diretamente o interesse privado da pessoa que fica impedida de competir. Não chega a ser uma ofensa tão grave à ordem pública que justifique uma nulidade total, que qualquer um poderia alegar a qualquer tempo. É isso. Perfeitamente. A proteção aqui se inclina mais para o lado privado. Por isso, a sanção é a anulabilidade, que depende da pessoa agir e tem prazo. Então fica o recado. Quem está num contrato com uma cláusula assim e se sente prejudicado, tem que correr atrás da anulação na justiça e dentro do prazo, senão já era. E para quem faz o contrato, fica o alerta. Não por prazo deixa a cláusula vulnerável, mas depende da outra parte e reclamar. Recuperação judicial. E um ponto que sempre dá o que falar, pagamento de crédito trabalhista. A lei fala em 1 ano no máximo, mas a discussão era, esse ano começa a contar quando? Do dia que a empresa pede a recuperação ou só quando o juiz concede? E a quarta turma bateu o martelo, seguindo outros julgados do próprio STJ, o prazo de 1 ano para pagar os créditos trabalhistas começa a contar da data da concessão da recuperação judicial, não da data do pedido. Mas espera aí, a lei, a 11.101, lá no artigo 54, ela fala que o plano não pode ter prazo maior que 1 ano para esses créditos que venceram até a data do pedido. Isso não parece indicar que o prazo começa ali, no pedido? É aí que mora a confusão. O artigo 54 define quais créditos entram nessa regra do 1 ano, os vencidos até o pedido. Mas ele não diz quando o relógio começa a contar esse ano. A interpretação do STJ, que faz sentido, se baseia na lógica do processo. A concessão da recuperação é um momento decisivo. É nessa hora que o plano que os credores aprovaram vira lei entre as partes, digamos assim. É quando acontece a novação das dívidas, prevista lá no artigo 59. As condições de pagamento mudam oficialmente ali. Certo, a novação só opera com a decisão do juiz. Exato. Antes da concessão, o plano é só, um plano. Pode ser rejeitado, a empresa pode até ir para falência. Então, como exigir que a empresa comece a cumprir o prazo de 1 ano de um plano que nem foi homologado ainda, que nem se sabe se vai valer? Não faria sentido. A obrigação de pagar conforme o plano só nasce quando o juiz bate o martelo e concede a recuperação. Entendi. Realmente faz todo sentido. Ligar o início do prazo à concessão dá segurança jurídica. A obrigação só se torna exigível quando o plano é oficializado. Fica claro, então. O ano para os trabalhistas começa a contar da decisão do juiz que concede a RJ. Ótimo. Agora, voltando para o processo civil. RESP 2010-858, lá do Rio Grande do Sul. Uma situação bem prática. A pessoa pede justiça gratuita, o juiz nega. Ela recorre com agravo de instrumento, mas o tribunal também nega. E agora? O juiz de primeira instância tem que mandar intimar a pessoa de novo, falando pague as custas agora? Ou a decisão do tribunal que negou o recurso já basta? A quarta turma decidiu que não precisa de nova intimação para pagar as custas depois que o agravo de instrumento é negado. Isso, claro, partindo do pressuposto que, lá na primeira decisão,
Quando o juiz negou a gratuidade, ele já intimou a parte e avisou direitinho o que aconteceria se não pagasse, tipo extinguir o processo. Interessante isso, porque acelera as coisas, né? A lógica é, a pessoa já foi avisada lá atrás para pagar aí do risco que corria, ela escolheu recorrer em vez de pagar, perdeu o recurso, então a ordem original para pagar continua valendo e ela já sabia das consequências. É isso. Exatamente essa a linha. O STJ falou em boa-fé processual, cooperação, duração razoável do processo. Tudo isso está no CPC novo. Quando a parte recebe a primeira intimação para pagar, com aviso claro das consequências, ela tem uma escolha: ou paga ou recorre. Se escolhe recorrer, ela está assumindo o risco do recurso não dar certo. Se não deu certo, a decisão do tribunal só confirma que a ordem original estava correta. Mandar intimar de novo só para falar, compra aquilo que você já sabia que tinha que cumprir e foi avisado, seria um formalismo desnecessário, sabe? Vai contra a ideia de um processo eficiente. Da decisão do tribunal que negou o agravo, sem precisar de um novo despacho do juiz mandando pagar. Correto. A ciência da decisão do recurso já torna a obrigação de pagar exigível nos termos da decisão original que foi confirmada. E as consequências do não pagamento, que já foram advertidas lá atrás, podem ser aplicadas. Simplifica bastante e evita que o processo fique parado, esperando uma nova intimação, que no fundo seria redundante. O segredo é o primeiro aviso ser bem claro. Chegamos ao último julgado deste bloco, o RESP 2200-180, também da 4ª turma de São Paulo. Voltamos para a execução, para a fase de cumprimento de sentença, e o tema é adjudicação, aquele momento em que o credor pede para ficar com o bem do devedor para quitar a dívida. A pergunta foi: a penhora do bem é sempre um passo obrigatório antes de adjudicar? E a resposta foi um sim bem enfático. A penhora é ato processual prévio e indispensável à adjudicação de bens. Não dá para pular essa etapa. Mas por quê? Assim, pensando na prática, se o bem já está lá, identificado, às vezes até avaliado no processo, não seria mais simples e rápido permitir que o credor já pedisse para ficar com ele, sem ter que passar pelo ato formal da penhora? Para acelerar a coisa para o credor? O tribunal não encara a penhora como um mero formalismo, sabe? Mas como parte essencial do devido processo legal, lá da Constituição. A penhora é o ato que amarra o bem do devedor à execução. É o que diz: este bem aqui vai responder por esta dívida. Ele tira a disponibilidade do bem e o prepara para sair do patrimônio do devedor. O próprio CPC desenha uma sequência. Primeiro cita para pagar, se não paga, aí vem penhora, depois avaliação e só então as formas de tirar o bem do devedor, como a adjudicação, a venda. O artigo 825 é claro nisso. O 523 também fala em expedir mandado de penhora se não houver pagamento voluntário. Entendi. Então, tentar adjudicar um bem que não foi formalmente penhorado antes não é só um erro de procedimento. É um vício mais sério. Exatamente. O acórdão fala em nulidade absoluta dos atos que vêm depois, se não houve penhora antes. Ou seja, o prejuízo para o devedor é presumido pela lei. Nem precisa provar. Afeta as garantias dele no processo, a segurança jurídica. A penhora serve para individualizar o bem, para delimitar o que exatamente vai ser usado para pagar a dívida naquela execução. Sem isso, a adjudicação fica sem base processual válida. Isso vale para todas as formas de expropriação do artigo 825, não só para a adjudicação. Ficou claríssimo. A penhora não é só um carimbo no processo. É uma etapa fundamental para garantir que a transferência do bem seja feita de forma regular e segura para todos os lados. E com isso a gente fecha a análise desses 5 julgados do informativo 857. Foi uma boa passagem por direito civil, recuperação judicial e processo civil hoje, hein? Com certeza. Vimos detalhes importantes, né? Desde as regras da venda de bem móvel na alienação fiduciária, passando pela cláusula de não concorrência sem prazo, o marco temporal na recuperação judicial e até etapas cruciais do processo, como a penhora antes da adjudicação. E fica aqui, talvez, uma reflexão final. A gente viu o STJ buscando equilibrar as coisas, né?
exigindo prestação de contas depois na venda do bem móvel ou exigindo a penhora antes da adjudicação, são mecanismos para proteger o devedor dentro de um sistema que também precisa ser eficiente para o credor. Mas será que na prática, com toda a complexidade, os custos do judiciário, esses controles funcionam mesmo para garantir esse equilíbrio? Será que a prestação de contas a posteriori ou a formalidade a priori conseguem, de fato, dar conta de proteger o devedor sem travar demais a vida do credor? Fica aí para a gente pensar. Bom, nos vemos no próximo bloco para continuar essa conversa. Gostou dessa análise? Então deixe seu like e considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Até lá! Olá, seguimos hoje na nossa análise, dos julgados mais recentes do STJ. Vamos focar agora no bloco final do informativo 857, aquele de 12 de agosto de 2025. Isso aí, reta final desse informativo. A ideia é a mesma, Pegar o essencial dessas decisões. Hoje a gente tem AGRG no RESP 1937895 lá de Mato Grosso. Certo. Depois o RESP 2211681 do Maranhão. Tem também o HC 993294 de Minas. E para fechar, o AGRG no ARESP 251200 de São Paulo. Um apanhado bom. E ainda tem a afetação, Exato. E o tema 1368 que foi afetado. Olha, um passeio interessante. Penal, processual penal, execução penal, até direitos humanos. Bem a cara do direito no dia a dia, Com certeza, mostra a complexidade toda. Então, vamos lá. Sem mais demora, vamos direto aos pontos. Começando pelo agravo regimental no REIS 1937895-MT. Quinta turma. Tema quente: direito penal, tráfico de drogas. Sempre relevante. A discussão aqui foi sobre aplicar junto, cumulativamente, duas majorantes da lei de drogas. O artigo 40, inciso 2, que é quando o crime rola com abuso do poder familiar, e o inciso 6, quando envolve criança ou adolescente. A grande questão era, aplicar as duas juntas configura bis in idem, aquela dupla punição pelo mesmo fato? Sim, a dúvida clássica nesses casos de sobreposição aparente. Pois é. E o STJ disse que não. Falou que as naturezas jurídicas são diferentes e que pode aplicar junto sim. Mas assim, como é que o tribunal separou as coisas para dizer que não era bis in idem? Qual foi o pulo do gato? Então, esse caso era bem delicado mesmo. Era uma acusada que praticava tráfico, ok, mas ela envolvia a própria filha adolescente na história. Isso por si só já chamaria o inciso 6, envolvimento de menor. Certo, básico. Só que tinha mais. Ela se valia da condição de mãe, do poder familiar que ela tinha sobre a menina para, facilitar ou viabilizar esse envolvimento no tráfico. Aí entrava a discussão do inciso 2, o abuso do poder familiar. Ah, entendi. Não era só envolver a menor, era usar a relação mãe-filha para isso? Exatamente. O tribunal lá na origem tinha afastado uma das majorantes, achou que era bis in idem. O que parece intuitivo, Parece, mas o STJ reformou. A quinta turma foi buscar precedentes, Citou o HRG no ARESP 2.063.448 e também o HC 604.420. Nesses julgados, o STJ já tinha destacado que a conduta do pai ou da mãe que, em vez de proteger, usa a relação para levar o filho para o crime, isso tem uma reprovabilidade muito maior. É algo específico. Faz sentido. É uma quebra de confiança fundamental. Perfeito. É diferente, segundo o STJ, de um traficante qualquer que alicia um adolescente que ele nem conhece. Então, as naturezas são distintas. Uma coisa é a proteção geral do adolescente, que está lá no inciso V. Outra coisa é a violação do dever de cuidado dos pais, somada ao abuso dessa relação pro crime, que é o que o inciso 2 pune mais gravemente. Ok, ficou claro. A proteção geral
versus a traição do dever específico de pai ou mãe. A prática é que fica consolidada essa possibilidade de aplicar as duas majorantes juntas nesses casos, né? A pena fica maior, refletindo a gravidade dessa situação de tráfico dentro da família. Importante essa distinção para não deixar passar batido a gravidade específica, né? Bom, mudando de assunto, mas ainda na quinta turma, tem uma decisão de impacto grande, institucional até. É o RESP 2.111.681 do Maranhão. Ah, sim. Esse é bem interessante. Aqui a gente vai para execução penal, direitos humanos, o papel da Defensoria Pública. O STJ analisou se a Defensoria pode atuar como custos vulneráveis, tipo uma guardiã dos vulneráveis, na execução da pena, mesmo se o cara lá, o apenado, já tiver um advogado particular. E a resposta foi? Um sonoro sim. O STJ diz que a Defensoria pode sim atuar para garantir direitos, não importa se tem advogado constituído ou não. Isso é uma baita expansão do papel da Defensoria, não acha? Sem dúvida alguma, é uma decisão com alcance enorme, tanto institucional quanto prático. E olha que o tribunal de origem tinha negado, né? No caso concreto, era um pedido de saída temporário, o preso tinha advogado e mesmo assim negaram a legitimidade da defensoria para atuar. E o STJ reverteu por quê? Qual a base? Bom, a base é forte. Constituição Federal, né? Artigo 5º, inciso LXXV, que fala da assistência jurídica integral aos necessitados, e o 134, que coloca a Defensoria como instituição essencial. E tem mais, a Lei Complementar 80 da Defensoria e a própria LEP, Lei de Execução Penal, reforçam esse papel na defesa dos presos. Mas o ponto crucial foi como o STJ interpretou necessitados. Ah, não é só questão de grana, então? Exatamente. Foi isso que o STJ disse. A necessidade que justifica a defensoria agir não é só financeira. Abrange a vulnerabilidade num sentido muito mais amplo. Social, organizacional, jurídica. E vamos combinar, a população carcerária é um exemplo clássico de grupo hipervulnerável, né? Sofre estigma, violação de direitos. Sim, com certeza. Daí essa atuação como custos vulneráveis, guardiã dos vulneráveis, é vista como parte da função da defensoria, promover direitos humanos, garantir acesso à justiça. É quase como um paralelo com o MP atuando como custos legis, fiscal da lei, sabe? Entendi a analogia. Mas e o advogado particular que o preso já tinha? Não dá conflito? Um falando A, outro falando B? O STJ deixou isso bem claro. A atuação da defensoria aqui não substitui o advogado, nem o exclui. É complementar. Ah, então trabalham juntos em tese? A ideia é essa. É um reforço na proteção dos direitos fundamentais do preso. Pode ser super importante se, por acaso, a defesa técnica falhar em algum ponto ou for omissa, ou simplesmente para trazer para o processo a perspectiva dos direitos humanos, da vulnerabilidade específica daquele grupo. O objetivo é buscar uma maior paridade de armas naquele processo, né? Considerando a fragilidade do preso diante do Estado. Então, ponto-chave é a defensoria entra não só por falta de dinheiro, mas pela condição de vulnerabilidade extrema do preso. E age como um guardião extra, complementando a defesa. Faz todo sentido pensando na complexidade da execução penal. Exatamente. Seguindo, vamos para o habeas corpus 993-294 de Minas. Quinta turma de novo. Aqui a gente entra no processual penal, mas com um pezinho no processual penal militar. Certo. A questão foi o Acordo de Não Persecução Penal, o famoso ANPP, lá do artigo 28A do CPP Comum, pode ser aplicado na Justiça Militar. E a resposta do STJ, sim. Pode aplicar o ANPP na Justiça Militar. Isso é grande, né? Porque muda o que se vinha entendendo. É bem significativo, sim. Houve uma evolução clara aí. Tem que lembrar que o STM, o Superior Tribunal Militar, tinha até súmula sobre isso. A 18, proibindo a ANPP para crime militar. Ah, então o próprio STM era contra? Era. E a própria quinta turma do STJ, em decisões anteriores, tipo no HC 628, 275, também ia nessa linha mais restritiva, não aplicava. E o que mudou? O que fez o STJ virar a chave? Foi alguma decisão do Supremo?
Exatamente. A mudança começou a ganhar força depois de uma decisão importante da segunda turma do STF. Foi no HC 232254, lá de Pernambuco, relatado pelo ministro Fachin. O Supremo deu um sinal verde para a aplicação do ANPP na esfera militar. Ah, então o STF abriu a porteira. Basicamente, e com esse aval do Supremo, o STJ reviu sua posição. Teve um julgado mais recente, uns embargos declaração, no ARESP 2.481.489, que já adotou essa linha, permitindo o ANPP na Justiça Militar. E qual o fundamento legal para essa mudança? Como eles justificam aplicar uma regra do processo comum no militar? A justificativa vem de uma interpretação que combina as leis, sabe? O artigo 28A do CPP comum com o artigo 3 do Código de Processo Penal Militar, que diz que a lei comum se aplica subsidiariamente. E aí, claro, entram os princípios da Constituição, individualização da pena, proporcionalidade, razoabilidade, tudo isso para dizer que faz sentido aplicar o NPP ali também. Entendi. E a implicação prática disso é bem clara. Abre espaço para negociação, para soluções consensuais em crimes militares de menor gravidade, né? Traz a justiça militar para mais perto de institutos despenalizadores do processo comum, uma modernização, de certa forma. Exato, uma modernização e uma busca por soluções mais eficientes e proporcionais. Agora, nosso último julgado de hoje. Agravo regimental no ARESP 2512800. Esse veio de São Paulo, julgado pela sexta turma. Sexta turma na área. Voltamos para o direito penal. O tema é: quais os requisitos para condenar alguém por tráfico internacional de munições? Aquele crime do artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Certo, importação ou exportação ilegal de munição. Isso. E a decisão da sexta turma foi enfática. Só porque a munição é estrangeira ou porque teve uma confissão informal ali na hora da prisão, isso não basta para condenar. A tese é que precisa de prova segura que o sujeito participou da travessia da fronteira. E aí vem a pergunta que não quer calar. Qual a diferença do nível de prova para dizer que o caso é da Justiça Federal e o nível de prova para condenar mesmo pelo crime internacional? Ótima pergunta. Essa distinção é crucial e o STJ tem batido nessa tecla. O artigo 18 pune importar, exportar ou ajudar a entrar ou sair do país arma acessória ou munição sem autorização, né? Sim. Para definir a competência da Justiça Federal, ou seja, só para dizer quem vai julgar, a jurisprudência do STJ tem até um conflito de competência famoso, o 188.135, diz que bastam indícios da transnacionalidade. Se tem elementos que só sugerem que a munição veio de fora ou ia para fora, pronto, já é caso da Federal. 8, a coisa muda de figura. A exigência de prova é bem maior. Não adianta só provar que a munição apreendida com o Zé foi feita, sei lá, no Paraguai. Não basta a origem estrangeira. Não basta. Tem que demonstrar com prova segura, sem dúvida razoável, que aquele Zé específico participou ativamente da travessia da fronteira. Seja importando, seja exportando. Só ter a posse do material gringo não configura, por si só, o tráfico internacional. Entendi. Tem que provar a ação de cruzar a fronteira. Exato. E o julgado também deu um recado importante sobre a tal confissão informal. Aquela conversa na delegacia, sem estar gravando, sem advogado. Essa mesma, aquela confissão que é obtida sem as formalidades, sem as garantias e que depois o acusado não confirma em juízo no contraditório, bom, ela não tem valor para sozinha segurar uma condenação. Isso vale para tudo, mas aqui é especialmente importante porque o crime exige provar a internacionalidade, que é algo a mais do que só a posse. Ou seja, o recado é: prova, prova e mais prova. E prova robusta da dinâmica, incluindo o cruzar da fronteira. Confissão de corredor não serve para condenar por crime internacional. Basicamente isso, rigor probatório é a palavra. Para fechar uma notícia sobre a organização do próprio STJ, a Corte Especial afetou 2 recursos especiais, o 2.199.164 do Paraná e o 2.070.882 do Rio Grande do Sul, para julgamento como recurso repetitivo. Isso criou o tema 1368, é de direito civil.
civil. A afetação é sempre importante para uniformizar, né? Exatamente. E a questão que eles vão decidir é bem específica, mas com um impacto prático gigante. Definir se a taxa Selic deve ser considerada para fixar os juros de mora, do artigo 406 do Código Civil, antes da Lei 14.905 de 2024. Essa é uma discussão antiga e que mexe no bolso de muita gente. Com certeza. Explica pra gente o que significa essa afetação e por que essa questão da Selic é tão relevante. Claro, afetar significa que o STJ viu que essa mesma dúvida jurídica está pipocando em um monte de processos pelo Brasil. Aí a Corte Especial, que é o órgão máximo lá dentro, vai dar uma resposta única que depois todo mundo vai ter que seguir. Juízes, tribunais, todos. Traz segurança jurídica. Exato. E a relevância prática é enorme, porque o artigo 406 do Código Civil fala dos juros de mora quando não tem contrato ou lei dizendo qual taxa usar. Por anos, a briga foi: usa a Selic, que já meio que mistura juros e correção, ou usa 1% ao mês mais um índice de correção à parte, tipo NPC e IPCA. Uma diferença que pode ser grande no valor final da dívida. Gigantesca. E isso afeta um número imenso de dívidas civis, de contrato, de indenização, tudo referente a esse período antes da Lei Nova de 2024, que mudou a redação do artigo. São muitos anos, muitas dívidas, a decisão final ainda vai sair, mas quando sair vai dizer como calcular esses juros do passado. Ótimo, uma definição que vai trazer clareza, sem dúvida. Bom, fazemos aqui uma pequena pausa na nossa análise. Para quem está acompanhando essa conversa e quer ficar sempre ligado na jurisprudência dos tribunais superiores, STJ, STF, fica o convite. Se inscreve aí no canal Juris 360 Lab. É uma boa dica para se manter atualizado. E se esse conteúdo ajudou, se clareou algum ponto, não esquece de deixar o like. Ajuda muito a plataforma a entender que o material é útil e mostrar para mais gente. A gente agradece demais a companhia e o interesse nesses temas jurídicos. Então, recapitulando rapidinho o que a gente viu hoje. STJ disse não ao bis in idem nas majorantes da lei de drogas no caso de tráfico com familiar menor e abuso de poder. Confirmado. Vimos a Defensoria podendo atuar como custos vulneráveis na execução penal, mesmo com advogado particular. Um reforço importante. Registramos a mudança que permite o ANPP na Justiça Militar. Uma abertura para o consenso. Entendemos a diferença de prova para competência e para condenação no tráfico internacional de munições, precisa provar a travessia da fronteira. Rigor na prova é essencial. E anotamos a afetação do tema 1368 sobre a Selic como juros moratórios antes da lei de 2024. Uma definição pendente e muito esperada. Então, o que tudo isso mostra? Um direito que não para, né? Sempre se adaptando, sendo interpretado. Sem dúvida. É um retrato fiel da dinâmica jurídica. A gente vê institutos sendo adaptados, como o ANPP no mundo militar. Vê papéis institucionais sendo redefinidos e fortalecidos, como o da Defensoria na execução penal. Ao mesmo tempo, vê o judiciário mantendo rigor na aplicação da lei penal, exigindo prova, respeitando garantias, como no tráfico de munições. E, claro, buscando segurança jurídica com os repetitivos, como no caso dos juros. É o direito tentando dar conta da complexidade toda. E para fechar, aquela provocação final. Essa decisão da Defensoria como custos vulneráveis na execução penal, focada na hipervulnerabilidade do preso, ela abre uma porta interessante, né? Será que daria para pensar em estender essa lógica? Levar para outras situações, outros grupos vulneráveis fora da prisão? Sei lá, pessoas em situação de rua, idosos em asilos, pacientes psiquiátricos. Teria espaço para uma atuação parecida da Defensoria, mesmo se a pessoa tiver advogado, como um reforço extra para garantir direitos fundamentais nesses outros contextos tão difíceis? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Uma reflexão muito pertinente. Onde há vulnerabilidade extrema, talvez haja espaço para mecanismos extras de proteção. Exato. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Até a próxima. Até.